Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de janeiro. Já faz um bom tempo que eu não faço esse tipo de vídeo para atualizar vocês as minhas leituras. A maioria das coisas que eu falo é sempre em lives lá na Twitch, por isso se você ainda não me segue, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que tem o link do meu canal lá para você ir participar das lives, pra gente continuar formando e crescendo como comunidade. A gente faz o quê? Lives de leitura, de foco, mas dá para você trabalhar, dá para você estudar, e, enfim, fazer tudo o que você precisa na minha companhia e na companhia de todo o chat. E lá eu geralmente faço o quê? Escrevo ou leio. Antes de eu continuar, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar esse e outros vídeos com os amigos de vocês, porque vai que alguém queira conhecer o canal e ajude a gente a continuar crescendo. Aqui na descrição também tem o link da Amazon, caso você queira comprar algum produto por lá e apoiar o meu trabalho sem pagar mais nada por isso. Pois muito que bem, em janeiro eu li um total de 6 livros e janeiro foi um mês bem caótico, porque assim, estava o quê? De mudança de apartamento. Inclusive, esse cenário novo que vocês estão vendo aqui é já no apartamento. Não consegui me segurar, precisei arrumar tudo de uma vez, dei uma surtada com isso. Mas o importante é que tá bonitinho o cenário, eu tô bem feliz. Tem algumas coisas ainda que eu quero arrumar. Quero colocar alguns quadros aqui, uns negocinhos, umas plantas ali. A minha primeira leitura de 2022 foi Talvez Você Deva Conversar com Alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós, da Lori Gottlieb. Esse livro tem tradução da Elisa Nazarian e eu ouvi ele em audiobook, então vou citar aqui também quem narrou, porque a narração é perfeitinha. A narração é de Alexandra Medeiros e eu ouvi esse livro lá no Scribd, que é um aplicativo, na verdade a gente pode dizer que é um site, um app de audiobooks. A maioria dos audiolivros que tem por lá são em inglês, mas se você garimpar bastante, você acha alguns em português. Vou deixar o link aqui na descrição caso você queira assinar, porque assinando você também me ajuda. E para quem não sabe, esse livro vai trazer a história da própria autora, porque é uma não ficção, e ali ela acaba meio que escondendo o nome de alguns pacientes que são pacientes reais que já passaram pela vida dela, e a história começa meio que a partir de um ponto onde ela tá com uma crise no relacionamento dela e ela não sabe muito bem como lidar com isso. Então ela vai procurar ajuda de um outro terapeuta para tentar entender o que está acontecendo com ela, e ao mesmo tempo ela tá atendendo outras pessoas. Então as histórias meio que vão se cruzando e é tudo real, é tudo assim muito incrível. É uma história que fala sobre sentimentos, é um livro que me deu muitos tapas na cara, por isso eu acabei dando 5 estrelas pra ele, virou favoritado. Teve momentos que eu fiquei bem aflito, teve outros que eu dei uma choradinha assim, teve outros que eu fiquei olhando pra parede, tentando refletir o que estava fazendo com a minha vida. É uma história que eu recomendo muito pra todo mundo, tá? O link tá aqui na descrição caso você queira ouvir o audiobook, ou ler o e-book, ou comprar a versão física. É uma história que vale muito a pena, o hype que foi feito em torno dela é certeiro. A minha segunda leitura de janeiro foi Piranesi, da Susanna Clarke, com tradução da Essi Regina Candiani. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco e é uma história que eu não sei nem por onde começar a explicar pra vocês, porque ele é um livro completamente fora de tudo que a gente tá acostumado a ler. É uma história que não tem como você contextualizar ou como você construir uma sinopse, porque só lendo pra saber. E eu sei que tem pessoas que não gostam desse tipo de livro, porque às vezes pensam assim, putz, esses negócios de experimento, que a pessoa diz, é que o livro é uma experiência, não sei o que, é só uma desculpinha pra dar estrelas, ou pra não diminuir estrelas, mas a verdade é que Piranesi é uma história incrível. Pra mim foi uma das fantasias mais interessantes que eu li nos últimos anos, e é um livro que você começa ele sem entender praticamente nada, você tá lá na metade da história e você também não entende nada, e você termina com a sensação de que você entendeu pouco. Pra quem gosta de um contexto maior, eu vou tentar ler a sinopse aqui pra vocês, porque eu já fiz isso antes e não é uma sinopse que tenha spoilers, então vai dar pra contextualizar sem eu ficar tentando encaixar a palavra aqui pra montar uma sinopse boa pra vocês. Vamos lá. Piranesi vive na casa, talvez sempre tenha vivido. Em seus diários, dia após dia, ele registra de maneira clara e cuidadosa todas as maravilhas que encontra. O labirinto de salões, as milhares de estátuas, as marés que invadem as escadarias, as nuvens que se movem em
em uma procissão lenta pelos cômodos de cima. Habitualmente, encontra-se com o outro, sua única companhia, e com quem divide as pesquisas e explorações. Às vezes, Piranesi também leva oferendas aos mortos, mas na maior parte do tempo está só. De repente, mensagens começam a surgir no chão, rabiscadas a giz. Alguém novo na casa. Mas quem é essa pessoa e o que ela quer? É amigável ou traz consigo destruição e loucura, como diz o outro? Textos perdidos têm de ser encontrados. Segredos esquecidos precisam ser revelados. O mundo que Piranesi pensava conhecer está se tornando obscuro e perigoso. Vocês entenderam alguma coisa com essa sinopse? Eu também não. Who is having that conversation? É uma história super curtinha, então dá pra você ler super rápido. Teve um momento que parecia mais que era uma fábula do que uma história com uma narrativa mais complexa. E é muito legal como a Susana ela vai colocando aos pouquinhos pra gente esse mundo criado por ela. Se existisse uma categoria de livros onde eu tivesse que encaixar histórias pra você ler de olhos fechados, no sentido de você não saber nada sobre ela, só pra você realmente viver aquela experiência, Piranesi estaria muito provavelmente em primeiro lugar. E vocês gostam muito de comparações, e quando eu tava lendo esse livro eu meio que fiz uma comparação que eu acho que é uma comparação muito boa, porque esse livro se assemelha muito ao Mar Sem Estrelas da Erin Morgenstern, que foi um dos livros que eu mais amei em 2021. Esse livro aqui ele parece muito talvez uma das histórias que a Erin coloca entre a história principal lá do livro. Piranesi é um dos personagens mais incríveis dos últimos anos. Eu acho que ele é muito único, ele tem um humor muito interessante e tem uma percepção de mundo que é muito legal, muito sonhadora. Ele é muito sensível também, ao mesmo tempo que ele é muito inocente para várias coisas. E assim, não é à toa que esse livro venceu o Women's Prize for Fiction, tá? Que é um prêmio importantíssimo lá fora. E é isso, leiam Piranesi. Darius o Grande Não Está Nada Bem, do Adib Kohan, traduzido aqui no Brasil pelo Vitor Martins e publicado pela HarperCollins, foi outra leitura que eu fiz em janeiro, e esse livro se tornou um dos meus favoritos do ano. É uma história tão bonita e tão sensível, gente, que tipo assim, não tem motivos para as pessoas não lerem ela. Aqui a gente vai conhecer a história do Darius. Ele é um garoto metade americano, metade iraniano, tem uma relação um pouco complexa com o pai, e tudo muda quando ele recebe a notícia de que o avô dele, por parte de mãe, tá muito doente, e eles vão precisar fazer uma viagem meio que de emergência lá pro Irã. Esse livro tem uma história extremamente sensível, bonita. O Adib escreve de um jeito muito bonito e coloca todos os pensamentos do personagem dentro da gente. Quando o Darius viaja com a família dele pro Irã, a gente vai ter alguns questionamentos bem importantes dentro do personagem, que são coisas que muitas vezes a gente se questiona, mas a gente não fala. Quando ele chega no Irã, então, ele é confrontado com essa nova realidade, com uma cultura que ele já estava acostumado, mas que ele nunca tinha vivenciado diariamente. Então, uma das coisas mais legais que esse livro também faz é apresentar pra gente a cultura iraniana, inserindo o idioma entre os diálogos, e isso é muito bonito. É um livro que ele fala também sobre depressão, de um jeito assim muito sensível e de um jeito muito seguro. E eu até peguei aqui o papelzinho que a HarperCollins mandou na época que o livro chegou lá em casa, que diz assim, que esse é um livro que aborda questões como não pertencimento, bullying, depressão e ansiedade em adolescentes, especialmente os birraciais. Então é importante que vocês leiam Darius o Grande Não Está Nada Bem, sabendo que é uma história com vários gatilhos, que vai falar sobre coisas muito importantes e que podem de uma forma ou outra te impactarem, seja positivamente ou negativamente. Mas acima de tudo isso, é uma história que eu recomendo para todo mundo pela forma bonita e inteligente com que ela é escrita. Esse livro tem um ditado muito incrível e eu vou ler o trechinho para vocês sentirem o impacto. Ninguém me quer aqui. Todo mundo te quer aqui. Nós temos um ditado em persa. A tradução é: seu lugar estava vazio. Nós dizemos quando sentimos saudades de alguém. Se isso não é um motivo suficiente para vocês comprarem esse livro agora e lerem e chorarem,
Eu não sei o que é mais. Esse mês eu também li Skyhunter, a Arma Secreta, da Mary Lou, publicado aqui no Brasil pela editora Rocco, com tradução da Regiane Winaski. E esse livro, eu confesso pra vocês que foi uma surpresa muito boa. É uma história muito interessante, faz parte de uma duologia, eu acredito que o segundo livro deva ser publicado aqui no Brasil neste ano ainda. E é uma história, assim, meio distópica, meio ficção científica. Eu acho que é uma história que ela consegue te apresentar algumas coisas, mas no fim, toda a resolução e o desenvolvimento, eles acabam sendo assim, meio que morninhos, sabe? Nesse livro a gente vai conhecer a Federação Carença, que é uma federação que dominou todos os territórios daquele mundo, deixando apenas a nação de Mara como a última nação livre. Então refugiados acabam ultrapassando as fronteiras para tentar se livrar de algo pior que a morte, que é eles serem transformados em fantasmas, que são armas construídas pela Federação Carença para controlar tudo por ali. Ao mesmo tempo que a gente tem os fantasmas, a gente também tem uma galera de elite, os guerreiros de Mara, que são chamados de foices. São treinados, têm parceiros para lutar e proteger o seu povo. E a Talin Kanami, que é a nossa protagonista, é uma foice. E por conta dessa crueldade e brutalidade da Federação, a Talin e a mãe foram procurar asilo em uma nação que considera o povo delas completamente repugnante. E tudo muda quando a Talin perde alguém que ela gosta muito e um prisioneiro é trazido para esse lugar onde os foices estão treinando. E aí a história vai tomar um rumo completamente diferente. Foi uma história que eu gostei muito pela forma como a autora trabalha a representatividade. E eu não sei se eu falo para vocês, mas eu acho que é legal dizer que a personagem ela é afônica, ou seja, ela perdeu a voz. E aí tudo isso vai ter uma explicação na história, então leiam porque vale super a pena. Eu gostei muito da forma como a Mary Lou construiu a relação dos personagens, como os personagens são carismáticos e como esse mundo dela é bem construído também. Porém, apesar de tudo isso, é uma história muito tranquila, assim, você não tem grandes reviravoltas, você não tem coisas que vão te impactar de um jeito que você vai ficar assim, meu Deus, o que faço da minha vida agora? Porém, é o tipo de história que vale assim para quando você tá com uma ressaca literária, por exemplo, ou quando você quer ler algo assim sem você precisar ficar pensando demais. É uma boa companhia, sabe? Mas eu acho que se a autora tivesse explorado mais algumas coisas, talvez a história teria se tornado um pouco mais complexa. O livro apresenta uma possibilidade, mas o autor quer seguir por outro lado porque ele acha mais fácil ou porque ele não quer comprar essa briga. Skyhunter foi basicamente isso pra mim, então por esse motivo eu acabei dando 3,5 estrelas, mas eu não desmereço nada na história, do tipo assim, não teve um momento em que eu não estivesse me divertindo com o livro. Então assim, ri muito, fiquei emocionado em alguns momentos, mas eu não achei que foi aquilo tudo, sabe? Tipo, eu terminei a história e fiquei assim, entendi. É isso. A Quinta Estação da NK Jemisin Sim, com tradução da Aline Stouto Pereira, publicado aqui no Brasil pela Morro Branco, foi outra história que eu li agora em janeiro e preciso dizer pra vocês que foi uma jornada. Teve momentos que eu pensei em desistir, teve momentos que eu achei completamente incríveis, teve outros momentos que eu fiquei muito perdido, mas foi uma história assim que em resumo me surpreendeu bastante. Eu dei 4,5 estrelas para este livro, mas eu não favoritei. Essa história ela tem um grande impacto culturalmente falando. Esse livro é muito diverso, esplendorosamente bem escrito. Estou usando esta palavra complexa porque eu acho que é só isso para resumir a narrativa da NK Jemisin Sim. É só você lendo para você entender o impacto e a complexidade dessa história. É uma das fantasias mais originais, assim, falando de desenvolvimento de mundo que eu li nos últimos anos, mas eu acho que em alguns momentos eu me senti muito besta. E eu amo quando algumas histórias me fazem de besta, mas eu acho que esse livro aqui, ele me fez de besta demais. Eu comprei a ideia de, eu não sei o que está acontecendo, a autora está entregando as coisas aos poucos e tudo mais. Mas aí chegou num momento que isso acabou me sufocando, assim, do tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender o que está acontecendo nisso aqui. Pare de gritar! E é claro, depois eu peguei a ideia toda e aí, assim, entendi, mas as primeiras 200 páginas, confesso pra vocês que foram muito difíceis de serem processadas por esta cabecinha aqui. Eu terminei o livro com a sensação de quero continuar essa história, mas eu preciso tomar um pouco de ar, sabe? Então não é uma trilogia que eu vá ler todos os livros de uma vez, mas é uma trilogia que eu vou ler, assim, com um espaço maior de tempo, porque eu acho que é uma história que ela mexe muito com a mente da gente, é uma história que brinca muito
muito com a nossa percepção das coisas, e eu acho também que é um livro que você precisa dar uma chance e não abandonar ele, sei lá, nas primeiras 100 páginas, porque apesar de ele te ganhar aos poucos, ele é um livro muito grandioso, mas eu vou ler o segundo e o terceiro daqui uns 2, 3 meses, mais ou menos, porque, enfim, estamos em fevereiro e eu ainda tô digerindo tudo o que eu senti lendo A Quinta Estação. E por último, mas não menos importante, porque este vídeo está ficando o quê? Enorme, eu li Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sawyers, tradução da Carolina Selvatici e publicado aqui no Brasil pela editora Trama. A ideia base desse livro está aqui na capa. Quantas vezes você morreria por amor? A gente tem a nossa personagem principal, que é a bruxa, onde ela vive várias vidas, e todas essas vidas acabam desencadeando esta paixão avassaladora que ela tem por esta pessoa, e essa paixão avassaladora vai fazer com que ela cometa muitos erros, mas também acerte muitas coisas, e tudo isso vai levar ao que? A morte dela. O que aconteceu comigo em relação a esse livro foi que eu comecei gostando muito dele, porque a narrativa da Constance é muito boa. O livro, ele entrega toda a explicação do plot, acho que nos primeiros 30%. Depois disso, a história começa a ficar muito enrolada, a gente vai tendo sempre a personagem batendo na mesma tecla e não sei o que mais, e aí eu fiquei cansado. E aí teve até um momento que eu disse assim, bom, essa história ela se assemelha muito à ideia principal de A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Victoria Schwab. A Vida Invisível de Ed La Rue entrega algumas coisas mais sentimentais, e quando eu estava lendo Uma Bruxa no Tempo, eu só conseguia enxergar coisas racionais. Então parecia que os personagens eles eram completamente robotizados, você não tinha muita emoção, e os capítulos são divididos entre as vidas da nossa personagem principal. E por isso, parece que alguns capítulos você não consegue sentir absolutamente nada pela personagem. E aí isso ficava me deixando um pouco frustrado, porque quando eu tava tentando me apegar à personagem, acabava o capítulo, acabava a vida ali. Tem algumas vidas da personagem que são completamente cansativas. Eu devia ter abandonado o livro, entendeu? Eu acho que foi a leitura que mais me desapontou em janeiro, por isso eu até acabei deixando por último. E aí assim, gente, tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, de que não é porque eu, Léo, não gostei que vocês não vão gostar. Eu acho que Uma Bruxa no Tempo eu não li no momento certo, e essa história não funcionou comigo como eu gostaria que tivesse funcionado. Porém, é uma história bem escrita, é uma história que tem alguns personagens sim cativantes, tem algumas reviravoltazinhas ali, uns trechos bem impactantes que fazem você refletir sobre algumas coisas, mas infelizmente, se eu somar o todo, o livro ele acabou me deixando mais decepcionado do que feliz. Dito isso, esses foram então os 6 livros que eu li no mês de janeiro. Espero que esse vídeo não tenha cansado muito vocês e que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre cada livro, deixar as minhas impressões. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês querem ler, ou quais livros vocês leram no mês de janeiro que foram favoritos de vocês, porque vai que eu pegue alguma indicação e leia aí no próximo mês. Não sei. Enfim, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!